Hi, folks! Hi, Gi! everybody! Hi, Evelise! Bom, hoje, só isso por enquanto de inglês, vamos voltar um pouquinho no português. Ufa, pensei que era tudo em inglês. Não fica nervosa, então calma. tá bom, então, ok. Né, faz Mas tempo em que algum momento a gente vai falar inglês, né? Eu não tenho pra onde fugir. Claro que sim, com certeza. Então a gente vai continuar falando das nossas classes gramaticais. Legal, hoje vai ser... Verbs. Verbs. Não vai precisar conjugar hoje. É, a gente claro só vai que falar não. o que é verbo. A gente vai falar, vai mostrar que no inglês não tem quase trabalho para essa coisa da conjugação. A gente vai ver essas diferenças que são ótimas. E a gente vai falar de tempo verbal também? Ou vai também falar essencialmente de verbos? Vamos sim. A gente só vai dar uma É retomadinha. que eu tenho trauma, gente. É, eu sei. É só pra... Eu sei. Então, em português, quem não tem, né, gente? Tá, quem teve aquele português, aquele professor de português, assim, bem Tradicional. enérgico, bem tradicional, Que tinha que decorar, que tinha ditado. Gente, desculpa, vocês souberam a minha idade agora. Enfim, tinha ditado dos verbos. Era bem difícil, viu? Mas eu aprendi, eu acho. Claro, muita coisa, pode ter certeza que aquilo lá você vai conseguir transferir hoje para o seu aprendizado do inglês. Serviu para alguma coisa. É claro que serviu. E até para você ficar bem feliz com as comparações. Que você vai ver que no inglês está bem mais simples, está bem mais prático. Ótimo. Né? Então tá bom. Então a gente vai começar falando um pouquinho, não dá para escapar. O principal verbo qual que é? To be. Ai, gente, pois é, não tem jeito, não tem como escapar. O verbo to be, ele é o único que tem quantas formas? Se você pensar nos sujeitos, né? You, he, she, pensando nos sujeitos, quantas formas tem o verbo to be no presente? 3. Isso, é o único que só tem 3 formas. Sim. Isso, então, conforme vocês podem ver aqui na nossa tabelinha, né? Vamos acompanhando aqui com a gente, olha. Então, a gente tem aí o afirmativo. I am, you are, he, she, it, is, you are, they are. Ok, tá ótimo, o afirmativo, muito fácil. Aí, na sequência, tem o negative. I'm not, you aren't, he, she, it isn't, we, you, and they aren't. Ok, tá ótimo, tá perfeito. E por último, a terceira forma, interrogative. Am I, are you, não dá pra falar agora o he, she, it, né? Pode separar agora. Pode? Pode. Tá. Is he, is she, is it, are we, are you, are they. Ótimo, então pronto. Então é o único verbo que realmente tem 3 diferenças na hora que a gente está conjugando, certo? E também a gente já viu que em termos de tradução não vai bater. A ordem em português na negativa, principalmente, você fala eu não sou. Isso, não o contrário, O não, né? ele vem antes, Sim. né? E no inglês a gente viu que ele foi parar depois do verbo, né? Sim. Ficou I'm not. Tem essa diferença. E na interrogativa também, o que acontece? Lembra o pessoal? Sim, o sujeito... Agora, né, aqui o sujeito ele vai pro final. Sendo que, no nosso caso, no português, o sujeito quem faz a ação, então ele fica lá no início da frase. No português Na a voz gente só ativa, tem... né, quando a gente fala de voz ativa. No português a gente só tem a entonação. Você sabe que é pergunta porque a gente Sim, dá a da entonação. Isso, Nossa, acabou. verdade. Agora no inglês não. No inglês a gente tem essa inversão, então a ordem é completamente diferente. Agora, falando um pouquinho dos demais verbos, deixando um pouquinho o verbo to be de lado. Agora vamos falar um pouquinho dos demais verbos. Só vamos ficar no presente hoje, né? Isso, só no presente. Tá bom. Quantas formas tem no presente simples? Depende, tem alguns que coloca S. Tá depois bom, você já S. tá indo mais além. Mas assim, É? no Tá. geral, a gente só tem 2 formas. 2? Só 2. Gente, nunca tinha percebido. Sim, só tem 2, porque olha só, vamos dar uma olhadinha na nossa tabelinha? Vamos pegar aqui o verbinho to work. Olha lá. Ok. Vamos ler pro pessoal. Vai. Affirmative primeiro, dá uma olhadinha. I work, you work, he, she, it works, we work, you work, they work. Pronto. Então só tem Everybody work. everybody works. Works. Everybody works. Puxa, Muita informação, ok. muita informação. Corta Pois essa é. parte, moço. Não, deixa lá que o povo vai aprendendo junto. Todo mundo tem a mesma dúvida, eu garanto. Depois disso aí a gente vai até comentar. Então, você reparou, vocês todos repararam que o he, o she e o it é que são diferentes, certo? Então, e todas as outras formas fica work mesmo. Então, só tem essa variação. Ou é work ou é works. Entendi. Ok, só tem 2 formas. E no caso do negative, Ninguém muda.
Só acrescenta. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work, we don't work, you don't work, they don't work. Ok. Então também aqui a gente tem um detalhe muito importante. O que acrescentou que você reparou aqui? O auxiliar, o Isso. Aqui a gente já está começando a ver que tem os auxiliares. Então, essa é uma outra diferença bastante importante do inglês e do português. No português não existem esses auxiliares. De novo, a gente só dá o quê? A entonação, não é? Sim. Principalmente na pergunta. E coloca o não para fazer as negativas. Já no inglês, você vai precisar do do, you, does, do. Ok. junto com esse not. Sim. E na interrogativa, vamos ver como é que fica a interrogative. Vou fazer um spoiler, gente. Continua usando o auxiliar, tá? Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Até confundo. Pois é, mas é isso. Então, já para ficar bem memorizado, é bom Sim. fazer essa repetição, e o pessoalzinho tá vendo em casa lá as tabelinhas, para fixar, ok? Então, é muito importante a gente lembrar desses auxiliares. No inglês, a gente vai precisar muito, na negativa e na interrogativa, dos auxiliares. Eu não sei se eu já tô pulando para outro passo, mas você tem como fazer um outro spoiler também do quando que a gente vai usar esse verbo auxiliar? É ter que decorar mesmo, é ter que ter essa tabela dos verbos e saber qual que vai pedir o auxiliar. Os auxiliares nós vamos utilizar sempre nas negativas e nas interrogativas. Você só não precisa dos auxiliares se for as afirmativas. Só nas frases afirmativas é que não tem os auxiliares. Tá, entendi. É que eu tava pensando, por exemplo, em quais palavras que vão pedir esses auxiliares. Por exemplo, no caso do verbo to be, não pede. Ah, muito bem lembrado. Então, a grande diferenciação até agora, Isso. é isso mesmo. Então, se você tiver o verbo to be, claro que ele já é um verbo auxiliar. Então, ele mesmo já é utilizado nas negativas e nas interrogativas. Aí, nesse momento, esquece o do, you, does. Esquece quaisquer outros auxiliares. Entendi. Ok? Ok. Pois é. E Thank aí, you. só mais um trechinho então aqui para finalizar aquelas exceções que você estava querendo. Acho que você estava pensando, o he, o she, o it, alguns verbos, não é só chegar lá e colocar o S. Acho que era isso que você estava querendo isso, era. lembrar. Isso. Tô querendo adiantar um pouquinho. Então, vamos ler. Pode ler aqui pro pessoalzinho, vamos lá. Tá. Aqui a partir desse, ó. To go. Ok, to go, goes. To do, does. To kiss, kisses. To watch, watches. To wash, washes. To play, plays. To try, tries. Com ES no final, anotem aí. To have, has. Isso, então a gente colocou aqui algumas exceções, né? A regrinha básica é aquele Szinho, só que como vocês podem ver por aqui, existem algumas letrinhas que tem alguma coisa um pouquinho diferente. Ok? Got it. E o principal aqui é notar o verbo principal. Tem horas que o do e o does, eles não são auxiliares. Consegue explicar isso aí pro pessoalzinho? Qual que é a diferença quando eles são auxiliares e verbos principais? Segundo você acabou de falar, não sei, eu acho. Não, porque assim, o verbo auxiliar ele vai usar quando for na negativa e na interrogativa. Agora, quando ele não é um auxiliar, gente, é difícil. Ué, o verbo do... por exemplo, do, que é o fazer, executar alguma coisa. Pronto, então você já lembrou. Ufa, e o go é quando a gente vai mesmo. Não, o verbo né? go tudo Go, bem. não. Ele só tá aqui Tá. na mesma sequência, porque Tá. os dois acabam com O. Então é a mesma regrinha. Ok. Quando você acrescentou aquele Ah, ES. agora eu Mas entendi. a questão da tradução e o verbo em si mesmo, que tem essa função bastante diferente, é só o do. Que às vezes ele é o auxiliar e às vezes ele é o verbo fazer, é o verbo principal. Então, quando ele for o verbo fazer, de estar fazendo alguma coisa, logo ele não é o auxiliar. E você pode ter, inclusive, os dois numa frase só. O que você faz? Pergunta pra mim, o que você faz? What do you do? Pronto, você usou o auxiliar e usou o ele Ou como verbo ele principal. Como verbo principal. Pronto, Entendi. é isso. Ok, thank you. Tirei azul, gente. Mostra isso. agora aquelas moedinhas do Mario caindo pra mim, que eu acumulei pontos. Não fica muito feliz que essa é só a primeira parte. Ok. Gente,
verbs part number 2 coming up. Mas por hoje, Fica por aqui. yeah. Bye! Bye guys!